Certo, agora então daremos início ao segundo vídeo. Vamos falar sobre os controllers. Antes eu gostaria de fazer um comentário sobre essas duas pastas, né? E também o que é essa pasta PyCache. Essa pasta PyCache ele cria automaticamente. O próprio Python, como o nome sugere, já é uma pasta de cache, né? Então não tem problema excluir ela, porque ela vai ser criada de novo a qualquer momento que você executar a aplicação. Essa pasta de migrations é muito importante, porque é ela onde que está todas as informações relacionadas à comunicação entre a aplicação e o banco de dados. Então, quando você está iniciando um projeto, né, pela primeira vez, você tem que executar um comando que é o python 1.py db init. Esse init, ele cria essa pasta aqui, migrations, e todas as configurações necessárias para detectar depois os comandos de migrate e upgrade. Então, se o projeto não tem essa pasta de migrations, você precisa fazer o db init, que ele cria essa pasta. E quando você, né, faz o clone desse projeto de algum lugar ou pega o arquivo zip, né, do projeto inteiro e passa para outro computador, um computador novo, e já existia essa pasta migration, o primeiro comando que você tem que executar antes do migrate e do upgrade é o db stamphead. Esse comando ele basicamente assimila ali as informações ali do que já existem, né, no migrations de quando ele foi utilizado em outra máquina, né, para a máquina atual, para ele poder conseguir fazer a comunicação corretamente ali com o banco de dados, certo? E essa pasta Venv aqui, ela, se vocês estão rodando um projeto, acredito eu que vocês já sabem o que significa essa pasta. Essa pasta é basicamente um ambiente virtual. Então, se você abrir ela, você vai ter todas as bibliotecas necessárias ali para o projeto, né, que você adicionou ali no requirements. Todas elas vão estar instaladas dentro dessa pasta aqui, localmente, né? Então, você não instala no PC, né? Por isso que serve o ambiente virtual, né? Para em vez de você ficar instalando tudo que você precisa na sua máquina mesmo, você cria um ambiente virtual, instala tudo aqui dentro. Daí quando você excluir essa pasta vem e tudo que você instalou vai embora junto. Requirements é o arquivo onde que tem todas as dependências, né? Todas as libs que você quer instalar. E o run.py aqui que fica na raiz do projeto é o arquivo de o arquivo de execução. Tanto que quando você vai executar aqui, né, Python, você chama esse arquivo aqui, né? E quando você chama esse arquivo aqui, ele já aciona tudo que ele tem para acionar ali para realizar a execução. Dito isso, agora vamos para os controllers, certo? Então aqui no início dos controllers, né, eu tenho as minhas importações que eu necessito. E aqui nessa primeira linha, essa linha 11, já começa. Tá, essa aqui é uma configuração relacionada ao login. Aqui no Flask eu estou usando uma biblioteca chamada Flask Login. Essa biblioteca ela basicamente gerencia, né, o login de usuários, então ela tem vários métodos ali que proporciona. Por exemplo, quando eu quero logar um usuário, eu chamo esse método. Quando eu quero deslogar o usuário, eu chamo esse método. Esse current user aqui eu consigo pegar as informações relacionadas ao usuário logado no momento. Eu também estou usando esse login required aqui, que eu passo ele como decorador na rota para dizer que aquela rota só pode ser acessada se tiver alguém logado. Então, faz o login, né? Ele já é uma lib ali que tem vários métodos prontos ali para realizar esse gerenciamento de usuários. Então, por esse motivo, eu estou usando essa biblioteca. E aqui nessa linha 11 eu tenho já uma configuração relacionada ao login do usuário. Basicamente, aqui ele está falando sobre a sessão. Sessão é basicamente o período em que aquele usuário está logado. Então, aqui
ele está chamando aqui, né, esse método ele está chamando aqui, que é o Permanent Session Lifetime, ele está especificando aqui quanto tempo aquela pessoa vai ficar logada antes de ser deslogada automaticamente, né? Aqui o valor está sendo passado em segundos, tá 30 mil segundos aqui, mas ele pode ser alterado, você pode colocar um segundo, dois, três, 10 mil, enfim. Esse lm.useloader é para fazer o carregamento do- dessa biblioteca. Então, para você poder utilizar ali, você tem que usar esse user loader, que é para basicamente você inicializar aqui a, essa biblioteca. Aqui embaixo eu tenho esse método, que também é um método padrão. Esses dois aqui é um método padrão, né, que você usa o user loader e você define uma função aqui para esse lm aqui, que é esse load user aqui, e que basicamente é o que ele vai retornar ali quando ele for acionado ali, por exemplo, o current user. Então ele vai retornar o ID daquele usuário, ele vai pegar as informações no banco daquele usuário. Então aqui é padrão, mas você pode personalizar, não sei, para algum tipo de uso específico. Mas o padrão aqui para o current user ter todas as informações daquele usuário logado, tipo CEP, nome, username, password, enfim, a gente vai ver logo a mais. Aqui temos a nossa primeira rota. Para criar uma rota, né, consiste basicamente em você ter um decorator aqui, route. No route ele recebe por parâmetro o caminho da rota, né? Esse daqui no caso é só barra, ou seja, vai ser a página inicial. E aqui os métodos, geralmente o get e o post é para entender melhor o fluxo, né, o funcionamento de get, posts, etc. É necessário ter um conhecimento prévio sobre CRUD. Seria create, read, update e delete. Você vai ver bastante relacionado a CRUD quando você trabalhar CRUD, quando você trabalhar com API, né? Esse aqui seria o básico do básico para entender o comportamento ali de requisições, né, que são enviadas para a API. Mas não vou falar muito sobre isso. Mas aqui em todas as rotas basicamente estou utilizando o get e o post. Tá, seguindo aqui. Sempre que você define, né, uma rota, né, com decorators aqui, você tem que ter uma função relacionada àquilo ali. Então sempre você vai ver um def aqui embaixo, né, uma função. Aqui eu dei o nome de index porque é meio que padrão, né? A primeira função é index, né, início. E nessa rota eu só estou renderizando o HTML. Então, é, sempre que eu tenho uma função aqui de rota, eu sempre sou obrigado a retornar alguma coisa. Sempre. Nesse caso aqui que a gente está trabalhando, né, com o front-end, né, o HTML renderizado diretamente na rota, então eu sempre vou ter dois caminhos. Sempre ou eu vou usar esse método aqui do próprio Flask, né, que é o render template, que é do Jinja no caso, né, para você renderizar o HTML direto ali na rota. Então eu sempre ou vou ter esse render template ou eu vou ter o redirect URL for. O que esse redirect URL for faz? Ele basicamente ele redireciona para outro método, outra função, né? Então aqui, por exemplo, eu estou redirecionando para a função de account. Então, quando ele cair nesse return aqui, né, ele vai acionar o método de accounts, que deve estar aqui em algum lugar. Aqui. Então, quando ele cair naquele return de redirect, ele vai cair nesse método aqui, ele vai executar as coisas relacionadas a essa função. Mas nesse primeira rota aqui eu estou usando o render underline template. Ele basicamente pega o HTML que você tem ali. Por isso que é importante seguir aquela estrutura de pastas, né? Porque esse render template ele busca lá na pasta templates. Ele vai pegar esse arquivo e renderizar nessa rota aqui. Bem simples. Logo a seguir eu tenho essa rota aqui, segue o mesmo padrão de todas as rotas, né? Aqui eu especifico o caminho dela e aqui eu tenho a função dela e eu sempre vou ter um retorno para a função. Só que aqui tem uma coisa diferente, né?
eu tenho já uma comunicação com o banco de dados. E quem está fazendo esse comportamento aqui, né, é o SQL Alchemy. Por isso que ele é importante, né? Porque com o SQL Alchemy eu consigo acessar, né, informações ali da minha tabela, como adicionar, eu posso adicionar, remover e acessar essas informações, né? E isso tudo é por meio do SQL Alchemy, certo? Então, basicamente, nessa linha aqui, o que eu estou fazendo é pegar todas as informações da tabela Products. Então, sempre quando você tem um pontual, você quer pegar tudo que tem dentro da tabela. Todas as linhas, todas as colunas, tudo. Daí, para você poder utilizar essa informação no seu HTML, né, você define, né, atribui isso a uma variável. Então, eu tenho products é igual a tudo que tem no banco de dados aqui, que é o products.char.all. Esse ponto .char aqui você vai ver que ele sempre vai usar, né, que é para basicamente acessar a char, pontual, pegar tudo. E esse nome em verdinho aqui sempre vai ser a tabela, né, que você tá querendo acessar, né? No caso aqui eu quero acessar a tabela produtos porque essa rota é para listar todos os produtos. E para você utilizar essas informações, né, no HTML, é bem simples também, você só basta definir aqui, né? Então, eu tenho uma variável products que vai receber essa variável products. Pode ser outro nome aqui, né? Você pode colocar assim, qualquer coisa. Daí quando você vai acessar no HTML, né? Você quer utilizar no HTML, que aliás eu vou mostrar o HTML no próximo vídeo. Você utiliza essa primeira definição aqui. O que você atribui essa definição aqui é a variável aqui dentro da função que você quer utilizar ali. Mas o padrão ali é geralmente utilizar o mesmo nome da variável da função, a variável que você vai utilizar no HTML ali para ficar mais fácil para se localizar. Então também é bem simples você usar alguma informação ali que você tem na sua função dentro do seu HTML. É só passar aqui por parâmetros. Aqui só estou passando products, mas você poderia passar outras coisas aqui. Por exemplo, se eu tenho essa tabela user aqui, por exemplo, né? Se eu tenho isso daqui, eu poderia fazer isso daqui também, ó. Por uma vírgula aqui e coloco aqui. Daí nesse HTML, né, de list products, eu poderia acessar essa variável de produtos e essa variável de users também. E assim sucessivamente, né? Eu posso usar quantas variáveis eu quiser aqui, certo? Certo. Então essa rota é basicamente isso. A próxima rota é de account, né? É a rota da conta, né, que tem as informações referentes à conta. E aqui já tem uma coisa diferente, né? Esse @login required, né? O que eu disse, toda vez que você tem esse decorator antes da sua rota, entre a sua rota, né, e entre a sua função, quer dizer que essa rota ela não vai poder ser acessada se o usuário não tiver logado, né? Se você tentar acessar essa rota direto, né, pelo seu navegador, tipo localhost barra account, ele vai retornar um erro lá, né? Não um erro, mas basicamente ele vai retornar uma mensagem dizendo que você não tem autorização para acessar aquela rota. Então, sempre que você quer que essa rota seja acessada só quando tiver logado, você usa esse outro decorator aqui entre o host e o account, ou o método no caso, né? Certo. Aqui eu também já tenho outro tipo de carry aqui, né? Ali em cima eu estava pegando o carry pontual, ou seja, todas as informações referentes à tabela products. Aqui já não. Aqui eu já estou querendo pegar só uma, uma linha específica, né? Da minha tabela, ou seja, eu quero pegar só um usuário específico. Daí eu pego esse usuário, né, e também defino aqui no meu HTML de padrão. Aqui eu estou utilizando o current user que eu disse ali em cima. Então, como eu importei ali em cima e já configurei, né, o meu Flask login, né, minha biblioteca, quando eu utilizar essa variável, né, o current user, aqui contém tudo que tem relacionado àquele usuário, né, todas as informações. Então, eu estou pegando o current.id aqui do meu usuário e acessando diretamente aqui o meu user, né. Esse get, né, por esse ponto get serve para me pegar uma linha específica ali da minha tabela, né? Aqui eu estou no caso pegando pelo ID, mas eu poderia pegar diretamente pelo username, um outro campo, que seja chave primária ou que seja um campo único, né? Certo.
Daí eu estou passando esse user aqui direto no meu HTML. Eu também poderia utilizar o current user, tá? Direto no HTML, em vez de buscar ele aqui, né? Isso aqui na verdade está meio redundante, porque ele basicamente faz a mesma coisa, mas é indiferente, né? Certo? E o padrão sempre retorna aqui um template. Tá, aqui agora vamos ter algumas coisas diferentes, que aqui é para adicionar um novo cartão de crédito. Aqui segue o mesmo padrão e aqui já entra os formulários. Lembra que a gente definiu os formulários nesse arquivo aqui? Isso aqui são todos os meus formulários. Então, para você poder acessar esse formulário na rota, você também tem que definir no método ali da rota, né? Então, aqui eu tenho o formulário de o credit form, que é isso aqui, ó, credit card info, acredito eu. É isso aqui mesmo. Então, eu tenho definido ali e eu atribuo ele uma variável aqui. Como ele é uma classe, eu sempre chamo ele aqui como um método, tá? Ele é uma classe aqui, que meio que um método também. Então você sempre chama ele como se fosse um método mesmo, aqui com parênteses. E atribui essa variável. Então essa variável tem agora todos esses campos que você definiu aqui nesse arquivo ali, certo? Esse if aqui é muito importante. Você vai ver bastante ele quando você tem um formulário no, no seu HTML. Todo formulário é necessário ter um submit. Então você vai ver que todo formulário criado aqui, ele tem um submit, né? Menos esse daqui, que esse daqui ele é um caso específico. Então eu não preciso de um submit aqui porque eu estou trabalhando com ele de outra forma. Logo depois eu vou mostrar no HTML no próximo vídeo. Mas, por padrão, todo formulário precisa ter um submit. Por que ele precisa ter um submit? Porque o submit, quando você aciona ele, ele dispara, né, uma ação para o seu formulário, né? Então no HTML também eu vou mostrar como o formulário funciona, né? Mas o submit é imprescindível, ele sempre tem que ter no formulário. E aqui, né, na rota, eu tenho esse credit form e eu chamo esse método aqui que é o validate on submit, né, com o if. Ou seja, eu tenho um condicional aqui. Toda vez que o meu submit for acionado, eu vou executar tudo que tem dentro desse if aqui. Tudo isso daqui. Mas só quando o meu submit for acionado. Por isso que é importante ter o submit, né? E esse método ele já contém no meu formulário, tá? Não preciso configurar nada. Então por isso é importante ter um submit. Enfim, daí se o submit, né, nessa rota for acionado, ele faz umas validações aqui. Essa validação que eu estou fazendo aqui, eu estou basicamente pegando todos os meus cartões de crédito, né, passando ele num loop e comparando se o número daquele cartão de crédito é igual ao número que eu tenho no formulário. Se você quer acessar o valor desse formulário aqui na rota, né, você chama ali a variável, né, o nome do campo do formulário e o ponto data. Esse ponto data contém o valor daquele formulário, né? Então aqui basicamente eu estou fazendo uma validação aqui para ver se o número do cartão de crédito que eu tenho no meu formulário já existe em algum número de cartão que eu tenho no banco de dados, né? Você pode ver que esse credit card que eu estou passando no loop aqui, ele contém todas as informações do meu banco de dados relacionados ao cartão de crédito. Porque eu fiz essa validação porque não tem sentido você ter dois números de cartões de crédito igual, né? Enfim, daí aqui agora eu tenho esse flash, que é uma coisa nova também. Ele basicamente ele exibe uma mensagem, né, quando ele é chamado. Então ele vai exibir essa mensagem aqui, que se entrar nesse if, né, que já tem um igual, ele vai falar que tentar outro número porque aquele número já existe. Esse flash também, como utiliza no HTML, vai ser mostrado lá no próximo vídeo. E aqui ele tem um retorno direto para um método, né? Como eu já tinha dito, que tem dois tipos de retornos diferentes aqui. Então, se ele entrar nesse if aqui, ele vai me retornar para o método de account, ou seja, nas minhas informações. Então, se ele não entrar, né, nesse if aqui do for e entrar nesse return aqui, porque quando ele entra no return, ele ignora tudo que tem abaixo do return.
Então, se ele entrou nesse if aqui e entrou nesse return, tudo que está abaixo desse return não será executado. Mas se ele não entrou nesse if, ele vai seguir aqui o comportamento. E o comportamento aqui é para adicionar, né, uma informação no banco de dados. E como que eu adiciono uma informação no banco de dados? É bem simples também, tá? Primeiro eu crio uma variável, né, e vou atribuir esse comportamento aqui, essa variável. Aqui eu estou atribuindo ao credit card, né, a tabela do credit card, mas poderia ser qualquer outra tabela. Você poderia só mudar o nome da tabela. Daí você chama como se fosse um método mesmo, e por parâmetro você passa os campos. Você tem que só lembrar se esses campos são required, né, são obrigatórios, você tem que ter todos esses campos obrigatórios. Senão você pode atualizar só um campo específico, né. Aqui eu estou atualizando todos os campos esse credit card aqui, né, dessa tabela. Estou criando um novo no caso, né. Mas continuando. Então aqui é bem simples, eu tenho o nome do campo aqui e eu atribuo a esse campo que eu tenho o valor, né, que eu quero. Aqui eu estou acessando o meu formulário, né, o nome do formulário, o valor desse formulário e assim consecutivamente, né. Aqui é uma chave estrangeira que eu estou passando direto o ID do usuário. Mas enfim, eu acho que está bem sugestivo e explícito aqui o comportamento. Prosseguindo. Daí, quando eu já tenho essa variável, né, com essas informações daquela tabela que eu quero adicionar no banco, para adicionar ela de fato, eu chamo o meu db .session.add e por parâmetro eu passo aquela variável que eu atribuí, né? Daí aqui ele adiciona isso aqui é como se fosse meio que o migrate, o add é o migrate e o commit é o upgrade daqueles comandos lá, certo? Então quando eu executar esse commit aqui, ele vai adicionar todas as informações que estão adicionadas aqui nesse add, tá? Como eu disse, esse aqui é o exemplo da tabela de credit card, mas eu poderia colocar qualquer outra tabela ali. Eu só mudaria o nome da tabela aqui, product, por exemplo, products, e mudaria os campos aqui, né, com os campos respectivos da tabela product. Daí você atribui a cada campo o valor que você desejaria passar, certo? Daí quando eu adiciono isso, né, eu também retorno uma mensagem aqui de cartão adicionado e ao final eu eu redireciono ali para a página de minhas informações, né, o account. Pode ver que eu sempre tenho um return de render template aqui, se eu não fora do if, né? Então, quando ele não entra nesse if, eu também tenho que ter um retorno para essa função, né? Então, sempre que você tem um return dentro de um if, você também tem que ter um return fora do if, né? Porque existe a possibilidade dele não entrar naquele if. Só lembrando que esse if aqui ele sempre acessa ele sempre é acionado quando você executa o submit no HTML, certo? Próxima rota aqui é para listar os cartões de crédito. Mas aqui são coisas que eu já falei acima, então não vou repetir. Aqui é a rota para deletar um cartão de crédito. Aqui tem algumas coisas diferentes, certo? É, quando você quer passar um parâmetro por rota, né? Tipo, você quer passar um número, alguma coisa, enfim, pela rota, você sempre coloca entre maior e igual aqui. Desculpa, entre maior e menor, né? Esse símbolo aqui de menor e esse símbolo aqui de maior. Você sempre coloca define um nome para ele, né? E depois desse nome você passa diretamente pela rota. Você pode ter mais de um, tá? Mas nunca um pode ser igual ao outro. Por exemplo, eu posso ter aqui outro campo que eu quero passar aqui, só ID, por exemplo. Eu também tenho que passar ele pela rota. ID, certo? Daí quando eu passo ele pela rota, assim eu consigo acessar ele dentro da minha função, né? Certo. Aqui é o Credit Card ID, então lá no HTML aqui eu vou estar passando um número, né? Depois eu vou mostrar também isso, mas é isso. Daí eu acesso dentro da minha função esse número, né? Porque aqui é uma rota para exclusão daquele cartão de crédito, né? Daí eu pego esse número que eu passei ali na minha rota. Esse get or 404 aqui, ele basicamente é parecido com o sol get. Inclusive tem vários tipos de métodos diferentes para trabalhar aqui com SQL Alchemy. Também pode buscar, pesquisar depois os outros, né, que não são utilizados aqui, caso tenha curiosidade. Mas enfim,
Aqui basicamente eu estou acessando, né, minha tabela de cartão de crédito e quero pegar uma linha específica dela, né? E eu estou buscando pelo ID que eu passei aqui direto na roda. Daí depois que eu tenho, né, esse valor, diferente de lá que a gente viu acima o ADD, né, o session.add, a gente tem o ponto delete. O delete é para excluir aquela linha da tabela. E aqui também sempre ele segue do commit, né? Porque o commit é de fato o que ele faz, né, executar a ação, né? Esse delete, aquele add ali, é como eu disse, é bem semelhante ao migration, né? Ele só cria ali a lógica e a estrutura, ele não envia de fato ainda essas informações, essas requisições para o banco. Então por isso que o commit é importante. Daí no final aqui eu tenho um flash também, que para exibir outra mensagem. E aqui eu tenho um outro redirect, né? Então quando eu excluo um cartão nessa rota, eu retorno para a tela de listagem de cartão de crédito. Aqui eu tenho uma rota não, isso aqui não é uma rota na verdade, né? Ele é só uma função aí avulsa que eu utilizo em outra rota, mas eu não vou entrar em muito mérito aqui porque tem algumas coisas bem específicas de quando você trabalha com imagens com Python, também necessário de conhecimento prévio, mas basicamente esse método aqui ele recebe um, uma imagem, né, e formata ela para salvar em um determinado local com o formato correto. No caso, ele está salvando essa imagem aqui no Static Storage. Então, sempre que você está adicionando uma imagem via formulário, ele está sendo salvo aqui, ó, nessa pasta Storage. Aqui eu tenho essa ruta agora para criar um novo usuário. Aqui, coisas que eu já falei, não vou falar de novo, mas aqui eu defino um formulário. Aqui eu estou definindo um campo para a imagem. Daí que eu verifico aqui se no meu formulário lá, né, eu tenho algum valor, porque aqui eu tenho. Aqui no meu formulário eu tenho um campo do tipo arquivo, né, o file field. Então eu verifico se tem algum valor no meu formulário, né, que como eu disse, você quer ver se tem algum valor naquele formulário, você acessa o ponto data. Daí se ele tiver algum valor, né, se tiver atribuído algum valor àquele formulário, eu atribuo aquele método lá que eu disse que ele formata e salva no caminho específico esse valor, né? Daí ele vai criar lá a tabela, a imagem ali na pasta storage. Daí aqui eu tenho outra variável, eu tenho todos os meus usuários. Isso daqui eu já expliquei também, o validate on submit. Aqui eu também faço uma validação bem semelhante lá ao meu cartão de crédito, né, para verificar se tinha um número. Aqui eu verifico se tem username, porque dois usuários não podem ter o mesmo username na criação. Aqui também eu só adiciono um novo usuário, então é aquele mesmo comportamento que eu falei, né? Você chama ali a tabela como um método e por parâmetro você vê os campos que você quer adicionar, né? E atribui valores a ele. Depois passa no add e depois no commit. Aqui também eu só estou exibindo uma mensagem. E se entrou ali no if ali para criar um novo usuário, eu retorno para a tela de criar o usuário aqui de novo. Essa mesma tela. Aqui eu estou renderizando mesmo o HTML de criar o usuário nessa rota. Certo, essa aqui é a rota para atualizar o usuário. Tem algumas coisas diferentes aqui. Mas o início aqui é basicamente igual, certo? A única coisa que eu mudo é aqui que eu vou ter um elif. Ou seja, se o usuário, né, adicionar ali, acionar o evento do botão submit, ele vai entrar nesse if. Eu vou ter uma validação aqui de novo, para ver se o valor que ele digitou já existe na tabela, né? E aqui, para atualizar um dado desse usuário, né, nesse caso específico, quando eu quero atualizar um dado, eu não uso add, né? Eu uso só o commit, porque eu não quero adicionar um novo, né? Eu quero acessar um que já existe. E aqui eu estou acessando as informações direto do current user. Então, por exemplo, currentuser.username, eu estou recebendo o valor do formulário de username que eu digitei lá no HTML. Você pode ver que aqui é o mesmo passo para todos os campos.
Daí quando eu já atribuir esses novos valores, eu só passo o commit aqui. Ele não vai criar um novo, né? Ele só vai atualizar aquelas informações. E aqui eu exibo uma mensagem padrão, redireciono aqui para o método e eu tenho esse elif. Também é necessário um conhecimento ali de condicionais, né? De programação para entender um pouco aqui. E aqui eu aciono esse método aqui, ou seja, .get, certo? Então, quando você entra na página, ele nunca vai entrar nesse validate submit, né? Porque para ele entrar nesse if, o usuário precisa executar. Então ele sempre vai cair nesse elif aqui, né? Que é um get. O get é basicamente como se fosse um list. Você só mostra, né? Você só lê aquelas informações. Mas enfim. Aqui eu vou fazer basicamente, eu tenho os meus formulários, né? Lá. Que eles estariam em brancos, só que eu já vou atribuir valores a esses formulários antes do meu HTML ser renderizado. Por quê? Porque nessa tela de minhas informações, eu já estou logado com o usuário, então eu já tenho as informações daquele usuário. Então eu já atribuo as informações daquele usuário no meu formulário. Para o meu formulário já ter as informações do usuário, sabe? Porque já existem, né? Isso aí é só mais questão de visualização mesmo. Então aqui eu acesso meus formulários e atribuo ao meu formulário ali a cada campo o valor, o campo respectivo, né, o valor respectivo das informações do meu usuário. Então aqui no meu formulário de username.data eu atribuo o username do meu usuário atual, né, do meu current user. E é basicamente isso. Daí no final aqui eu também só retorno, né, o template, certo? Aqui é a minha rota de login. Aqui eu já tenho algumas coisas diferentes, né? Aqui eu inicio com esse if.isAuthenticated, né, do meu current user. Esse aqui também é um método que existe no current user, tá? É bem sugestivo aqui. Aqui só quer dizer que aquele usuário ele já está autenticado. Então, se ele retornar true, essa variável, quer dizer que o usuário está autenticado. Se não, ele não está autenticado. Então eu tenho esse if aqui, porque depois que o usuário loga, não tem sentido ele entrar na tela para logar de novo, porque ele já está logado, né? Então nesse if ele verifica se o usuário já está logado, né? Se ele tentar acessar essa rota, e se ele tiver logado, ele é redirecionado para o método ali, né? Para a rota de listagem de produtos, certo? Aqui também eu defino um formulário com formulário de login. Aqui eu já falei o validate. Aqui eu quero pegar aquele usuário, né? Aqui eu já tenho uma coisa diferente, né? Eu não estou usando o get nem o all, é o filter by, mas como o nome já sugere, né? Um filtro. Então eu posso retornar por determinado parâmetro, né? E isso daqui vai me ser uma array. Minha voz está falhando, certo? Então aqui ele vai me retornar uma array filtrada, né? Por esse parâmetro que eu passo por aqui. Então por isso que eu utilizo o first, né? Isso quer dizer que eu vou pegar só o primeiro valor daquela array, porque eu só preciso do primeiro valor daquela array, né? Nesse caso aqui em específico. Então eu estou filtrando pelo username, né? Daí aqui eu tenho uma outra validação, né? Para ver se existe um usuário, né? Com aquele username salvo na tabela. E se ele existir, eu vejo se o password digitado no meu formulário é o mesmo password salvo no meu banco de dados. Se sim, eu chamo esse método que eu tinha dito anteriormente lá, né? Que ele loga o usuário, né? Então, sempre quando você passa o login underline user, é para que você quer usar aquele usuário específico. Daí, para você logar aquele usuário específico, você passa por parâmetro aquele usuário que você buscou ali na sua tabela de banco de dados. Aqui eu tenho esse session.permanente, como o nome já sugere também, é para definir se aquela sessão do usuário vai ser permanente, né, eterna. Aqui eu estou passando true, ou seja, se você define true aqui, né, para ela ser permanente, então esse tempo que você definiu aqui em cima ele não vai contar, tá? Porque a sessão vai durar para sempre. Mas se você não chamar, né,
esse permanent aqui define true para ele, né? Então a sessão vai durar o tempo que você definiu lá em cima. Daí se tudo correr certo aqui, ele retorna para a tela de listagem de produtos. Se não, né, se não for igual o que ele está digitando com o que existe no banco, ele retorna essa mensagem aqui de login inválido. No final aqui eu renderizo um template normal. Essa rota aqui é para se esqueceu a senha. O sistema que eu coloquei aqui para esquecimento de senha é quando o usuário ele vai cadastrar um novo usuário, ele tem lá um campo de secret word, ou seja, de palavra-chave, palavra secreta. Então, quando ele for clicar ali no esqueci do meu senha, né, ele vai utilizar esse campo de palavra secreta. Então aqui é tudo que já viu anteriormente, mas é um formulário, o meu if de validate, eu acessando, filtrando aqui, acessando um valor da minha tabela. Daí se eu tiver um usuário, eu vejo aqui se a palavra-chave que o usuário digitou no formulário é igual à palavra-chave salvo para aquele usuário. Daí se for igual, né, eu pego aquele usuário, o campo password dele, atribuo o valor aqui do password data, né, que é o que ele digitou, né, a nova senha ali, e atualizo. Então, como eu disse, sempre que você quer atualizar, você não chama o ponto .add, né, é só o ponto .commit direto. Certo, mas para você atualizar, você também tem que definir um novo valor ali, né, pro usuário que você buscou, né? Pro usuário que você buscou, pro campo específico que você buscou. E que ele atualiza a senha e depois ele já redireciona para a tela de login. Caso a palavra-chave seja incorreta, ele exibe essa mensagem aqui. Caso o username digitado não existe, ele exibe essa mensagem. E no final eu renderizo aqui o meu HTML de esqueci minha senha. Aqui eu tenho o meu minha rota de logout, então é bem simples ela. Como eu disse, assim como você tem um método que você chama para logar, você também tem um método que você chama para deslogar. Você só chama esse logout user aqui como um método, né, uma função, que ele vai deslogar o usuário atual. E aqui eu renderizo, né, a tela inicial depois que ele é deslogado. Aqui eu tenho a minha rota de carrinho, né? Ou seja, é a tela lá de carrinho, onde tem os produtos que você vai finalizar a compra. Aqui eu chamo um formulário. Esse form.credit.choices é que aqui no meu formulário eu tenho um campo de select. Eu tenho esse campo de select aqui, ó, select field, ou seja, é um campo que você seleciona os valores ali já pré-estabelecidos, certo? Então aqui um pouco maluquice aqui para você entender o que está acontecendo aqui. Você tem que ter um conhecimento prévio ali sobre loops em Python, né? E concatenação para você entender o que está acontecendo. Mas basicamente a cada valor ali do meu select, eu estou definindo aqui que o valor que a cada linha vai receber é o meu ID e o que vai estar escrito, né, de fato ali na linha vai ser o número do cartão, né? O nome do cartão. Então, por exemplo, eu posso ter o Select com três cartões, sei lá, Nubank, PicPay e Will. Vai estar o nome lá no Select, mas quando você selecionar o nome, o que vai receber o data, né, desse formulário, né, vai ser o ID, não vai ser o nome. Eu pego esse formulário e também passo aqui para o meu template, então aqui é bem simples. Daí nesse template, né, depois eu vou mostrar isso também. Ele aciona esse order aqui. Esse order é para fazer o pedido. Então lá nesse template aqui eu tenho um botão lá de finalizar que quando aquele botão é acionado, ele manda eu para essa rota aqui de order, que é a rota que ele faz o pedido. Aqui eu defino o meu formulário. Esse values products aqui. Bom, eu preciso mostrar o HTML para ter um entendimento melhor do que por que eu estou fazendo isso. Mas basicamente ele pega as informações que eu recebo nessa rota aqui e converto eles para um JSON. É para isso que serve o JSON.load. Estou convertendo para um JSON.
Aqui eu tenho definindo um outro formulário, né? Na verdade eu estou definindo o mesmo formulário aqui, eu não sei porquê. Isso aqui está redundante. Aqui eu tenho um valor total, né? Que acredito que é o que vai ser o valor total do pedido. Esse if aqui eu estou validando se a pessoa inseriu, né, algum nome ali no campo de nome do pedido, porque é obrigatório. Se ela não inseriu nada, é informado que é necessário inserir um nome. Ele adiciona aqui para esse método de novo. Mas caso tenha um nome, ele vai entrar nesse for aqui. Daí nesse for aqui, eu pego ali o meu objeto ali, né, que eu defini aqui em cima, transformo ele em uma lista. E passo aqui por cada item aqui, converto cada item aqui do loop aqui em um objeto de novo. Aqui, como eu disse, essa maluquice para entender tem que entender o que está acontecendo no HTML e também tem que ter um, um conhecimento prévio de manipulação de array, porque senão vai ficar totalmente perdido. Aqui nesse total value aqui, então, que é um acumulador, né, que eu criei aqui, eu aciono uma propriedade do meu objeto item aqui, que é o atributo ali de valor daquele produto ali adicionado no carrinho e vou acumulando esse valor aí, né, dos preços aí para ter o valor total. Daí quando o meu total value tiver o valor total, eu venho aqui para criar o pedido, né? E o meu pedido, né, ele vai ter o nome, né, que eu defini, a chave estrangeira do usuário e vai ter o cartão de crédito também atrelado àquele pedido, né? E vai ter o valor total daquele pedido. Daí aqui eu tenho um ADD para adicionar um novo pedido, etc. Daí aqui eu tenho o last order. Aqui esse fluxo aqui é um fluxo específico que eu criei, tá? Então, o porquê? Porque eu criei dessa forma é porque eu quis. O jeito que eu visualizei ali para fazer no momento, mas existem N formas para fazer isso. Mas depois que eu criei esse pedido, né, eu atribuo ele aqui a uma variável. Então eu estou buscando ali, ó, order.by, ou seja, eu estou ordenando, né, pelo, pelos pedidos em ordem decrescente, né, e pego o primeiro, ou seja, eu estou sempre pegando o último pedido criado aqui, porque eu vou precisar dele para atrelar a minha lista de produtos, que é outra tabela ali. Que, como eu disse também, esse fluxo aqui da modelagem de dados é bem importante entender o que está acontecendo ali, mas precisa ter um conhecimento de banco de dados ali para ver as tabelas. Certo, daí na minha tabela de list products aqui, eu tenho um product ID, né? Isso daqui eu pego direto ali que eu estou recebendo do HTML. Eu tenho o order ID, eu tenho essas duas chaves estrangeiras aqui, né? Que é o product ID e o order ID. E nesse order ID eu passo o ID do último pedido aqui, né? Aqui eu tenho o campo de imagem, a quantidade e o valor relacionado àquela lista de produtos. Daí no final aqui eu também add, commit e criei, realizar o pedido. Essa rota aqui, se você olhar assim, de primeira vez, ela vai ficar bem confusa o entendimento dela, né? Você já tem que ter um conhecimento ali de lógica de programação para entender tudo que está acontecendo aqui. Isso aqui já não é algo muito complexo, mas não é algo tipo muito iniciante ali, porque ele tem várias manipulações de dados específicas e relacionamentos específicos com o banco de dados. Então aqui tem que ter de fato um conhecimento prévio, senão você não vai conseguir entender de forma alguma aqui. E também tem que ver o que está acontecendo no HTML para entender o que está acontecendo nessa rota aqui. Mas acredito que essa deve ser a lógica que está aqui deve ser a lógica, né, e o relacionamento com o banco de dados aqui deve ser o mais complexo que tem ali no projeto todo. Depois disso eu tenho uma rota para ir diretamente naquele produto, né? Então, eu tenho duas telas de produtos, né? Uma tela que eu listo todos os produtos e uma tela que tem mais informações de um produto específico. E é onde também que eu adiciono aquele produto ao carrinho. Então, aqui são coisas que já vimos antes, né? Eu estou recebendo aqui um parâmetro pela rota, definindo o meu método.
Eu tô indo direto, né, acessando essa propriedade aqui do HTML, atribuindo aqui no meu. Eu tô acessando essa propriedade direto do meu banco de dados, né, e atribuindo ao meu HTML. Aqui no Products também é a mesma coisa, acessando o valor da minha função, um valor da minha tabela e adicionando aqui no meu HTML. Então isso aqui a gente já viu. E aqui embaixo também a gente já viu, é mais do mesmo. Também tem uma variável que recebe um valor, né? Uma informação direto do banco de dados. Aqui também eu atribuo essas duas variáveis aqui ao meu HTML, passando elas como parâmetro aqui no meu render template. Eu acho que é isso. Essas são todas as rotas. A princípio, quando não se tem conhecimento nenhum e você vê esse tanto de coisa que fica full perdido e não entende nada. Mas isso aí daí não tem o que fazer, né? Tem que estudar ali as coisas relacionadas às bibliotecas, né? Os componentes estão sendo utilizados aqui para ter um entendimento melhor. Mas de forma geral, né? Eu acredito que já expliquei tudo relacionado a esse arquivo de controllers. E é basicamente isso vai ser esse vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre os templates. Até a próxima.